Mas diga para essa pessoa do teu lado, diga assim: fé requer ação. Sabe, irmãos, eu tenho meditado muito sobre a palavra que Deus ele tem nos instruído sobre fé. Mas o que eu tenho descoberto ao longo desse tempo é de que não adianta você ter fé, ter confissão, se você não tiver ação. A ação, ela tem que ser correspondente à sua confissão. E a sua confissão tem que ser correspondente ao que você crê. Eu filosofei. Aleluia. Aleluia. Então, a sua ação tem que ser correspondente à sua confissão. E a sua confissão tem que ser correspondente ao que você crê. Por quê? Você crê com o coração, você vai falar e vai agir de acordo com o que você fala. Não adianta falar certo e agir errado. Obrigado pelos amém. Aleluia. Você pode dar um amém mais alto, eu não ouvi aí na tua casa. Aleluia. Mostra para o vizinho que você está participando do culto. Aleluia. Então, algumas coisas, querido, eu tinha anotado aqui. Uma coisa interessante que eu peguei isso dentro da palavra, da matéria Fundamentos da Fé, sobre justamente assentimento mental. Eu só quero ler um pouquinho sobre isso aqui para você entender do que nós vamos falar um pouco essa noite. Mas se prepare aí, prepare o seu caderninho de anotação, prepare a sua Bíblia, prepare aí teu celular, eu não sei como que você faz a sua anotação. Mas eu tenho algumas passagens para te dar, importante, que vai mostrar que a fé, ela tem uma ação correspondente àquilo que você está crendo. Aleluia! Não adianta só crer, tem que crer e tem que agir. E essa ação, ela vai corresponder e ela vai trazer para você justamente aquilo que você está confessando. Oh, aleluia! Amém? Assentimento mental é algo que você concorda com a sua mente, mas você não faz nada para demonstrar aquela crença. Assentimento mental é algo que você concorda com a palavra, com a sua mente, mas você não faz nada para demonstrar aquela crença. Em outras palavras, você pode dizer assim: olha, a palavra de Deus ela diz, mas você concorda com a tua mente, mas você não envolve uma ação correspondente àquilo. Aleluia. Outra coisa, ela não vai trazer, ela não vai fazer aquilo que você tem que fazer. A palavra de Deus, ela já foi designada, ela já foi estabelecida, ela já foi determinada. Então, meu irmão, tudo que você precisamos fazer é confessar, crer no que está confessando, mas agir de acordo com a confissão. Aleluia. Então, o assentimento mental, a pessoa crê com a mente, com a palavra, ela diz, exatamente, isso é muito forte. Mas, e esse mas é o que tem derrubado algumas pessoas. As pessoas dizem assim, olha, eu até creio, mas para mim, aleluia. Pastor, olha, eu até creio, e digo que é verdade, porque eu já vi essa situação acontecendo com várias pessoas, mas só que para mim não funciona. Você já ouviu alguém falar isso? Rapaz, eu vejo isso acontecer com todo mundo, mas comigo não acontece. Porque ela tem um assentimento mental, ela crê com a sua mente na palavra, mas ela não consegue desenvolver a sua crença para algo ou desenvolver uma ação para que ela possa tomar posse e receber aquilo. Então diga para o teu irmão aí do lado, fé requer ação. Vamos lá para o livro de Tiago. Aleluia. Você pode abrir sua Bíblia em Apocalipse e volte alguns livros, algumas páginas, que você vai chegar lá em Tiago. Aleluia. Eita Jesus, Deus é bom demais. Então, Tiago, capítulo 1. Aleluia. Glória a Deus.
Tiago capítulo 1, no versículo 22. Aleluia. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Então, o livro de Tiago, irmãos, é um livro que ele traz muita exortação. E exortar não é pôr para baixo, exortar é pôr para cima. Guarde sempre essa palavra. Quando você ouvir alguém dizer assim, olha, eu tenho uma palavra de exortação para você, essa palavra de exortação é te pôr para cima, não para te pôr para baixo. Qualquer palavra que te coloque para baixo não vem de Deus. Aleluia. Eu já vi muitos irmãos falando assim, eita, Deus vai exortar aquele ali, como se fosse algo que fosse diminuir, quando na verdade exortar é pôr para cima. Aleluia. Então o que Tiago está exortando o povo de Deus é de que tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu próprio rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas, aleluia, fala assim, está falando comigo? Aleluia, obrigado Jesus. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado, ou mais que feliz no que realizar. Oh, aleluia! Glória a Deus! Então, falta de ação é igual a enganar-se a si mesmo. Não agir de acordo com a tua fé é você se enganar. É que Tiago está dizendo, ele engana a vós mesmo, ele auto se engana, porque ele está tendo um assentimento mental, ele crê naquilo, a mente dele crê nisso, mas ele não envolve uma ação. Irmãos, crer com a mente é o primeiro passo. A ação é algo correspondente do teu coração, é algo que você acredita, então por isso que você investe. É algo que você crê de tal forma, de que você trata aquilo já sendo realidade, mesmo seus olhos naturais não vendo. Meu Deus do céu! Por quê? Porque se você não colocar uma ação correspondente à sua fé, você vai se enganar. E quando você se engana, a pior coisa que existe, irmão, não é ser enganado por alguém, é você mesmo se enganar. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou falar logo isso de começo. Fala ou não fala? Aleluia. Vocês gostam, né? Eu imagino como fica o chat do YouTube. Fala, 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 fala. Aleluia. Tem reprise depois do chat? Eu vou assistir depois só para ver se o pessoal colocou. Fala, fala, pastor. Aleluia. Aleluia. O pior mentiroso não é aquele que conta mentira para os outros. É aquele que conta para si mesmo e acredita nelas. Aleluia. Você já viu pessoas mentindo para si mesma? É algo que ela acredita tanto naquilo que ela investe naquilo. E ela jura de pé junto que aquilo é verdade. E ela investe para que aquilo se torne verdade. E no final ela descobre que tudo não passou de uma mentira. Aleluia. O que é isso? Enganando a si mesmo. Enganando a si mesmo. Por quê? Porque ela está investindo em algo. Ela está depositando uma ação, ou ela está tendo uma ação correspondente a algo que não é verídico. Mas a palavra de Deus, uma vez que ela falou, você crê e você age de acordo com a palavra, meu irmão, é uma questão de tempo. Aquilo que está no reino espiritual é uma questão de tempo para se materializar na tua vida. Aleluia. Oh, aleluia. Diga para o teu irmão aí do lado, é uma questão de tempo. Vai acontecer. Aleluia. Agora,
Se eu observo a palavra e eu examino a palavra, eu tenho um relacionamento com a palavra, logo, essa observação, essa meditação, esse relacionamento com a palavra, automaticamente, irmão, vai trazer uma ação. É inevitável. Não tem como você dizer para mim que você não vai ter uma ação se expondo à palavra, porque essa palavra, ela vai conduzir você a um lugar aonde você vai ter que decidir. E muitas vezes você não vai tomar decisões baseadas em coisas que você está vendo em vidas alheias. Quando você se expõe à palavra, você vai tomar uma decisão baseada na palavra. E toda decisão baseada na palavra pode até parecer no início que está causando algum dano, mas na verdade quem decide sobre a palavra vai ver a palavra se cumprir na tua vida. Se nós olharmos para José, a Bíblia diz que José sonhou os sonhos de Deus, e eu fiquei pensando comigo esses dias, como é que Deus sonha se ele não dorme? Aleluia. Ele não dormita. Como é que Deus sonha? Aleluia. 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 Glória a Deus. Então, essa palavra sonha, traduza como algo que Deus projeta, algo que Deus arquiteta, algo que Deus prepara. Então, não é sonhar os sonhos de Deus, é entrar no propósito de Deus. Aleluia. Porque o propósito de Deus está pronto para mim e para você antes mesmo da gente nascer. Aleluia. Mas pastor, e por que José passou por tudo aquilo? Porque José tinha sonhos. Deus mostrava a José em sonhos. Aleluia. Eita. Isso dá assunto para uma live. Aleluia. Então, muitos sonhos que você está tendo, muitas visões e revelações que Deus está te dando, é justamente para mostrar para você que o que Ele já preparou, você precisa só alinhar algumas coisas para você poder viver isso. Agora, irmão, se não tiver ação, você não, pastor, eu vou ficar aqui aguardando, porque é prudente, pastor, esperar, é prudente, eu concordo com você. A paciência faz com que a decepção se revele, eu concordo com você. Mas tem muitas coisas na sua vida que não aconteceu porque você está numa inércia espiritual. Você está paralisado, você já faz um tempo que já era para estar agindo naquilo que Deus falou, mas você não age. Por quê? Porque para você crê na tua mente, mas quando se trata de você agir, você se coloca numa condição, para mim não é assim. Para mim não funciona desse jeito. Bom, deixa eu ver o que a palavra ela quer dizer realmente sobre isso. Irmãos, Deus não deixou charada. Deus não deixou o caça-palavra. Deus não deixou um labirinto de palavras na palavra dele. Pelo contrário, tudo que a Bíblia diz é o que Deus queria dizer. Agora eu estou falando do que Deus quis dizer. Não do que os homens disseram de Deus. Não do que os homens atribuíram a Deus. Porque Deus, ele tem compromisso com o que ele fala, não com o que o homem fala, com o que ele falou. Aleluia. Aleluia. Deus, ele tem compromisso com o que ele fala. Se você pegar homens na Bíblia falando para Deus, você vai ver que é eles falando para Deus, mas não é Deus falando. Porque aquilo que Deus fala, ele cumpre. Oh, aleluia. Oh, aleluia, dá para tu dar uma dançadinha na tua casa agora. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. Meu Deus do céu, vai Tiago capítulo 2. Oh, aleluia. Você está aprendendo alguma coisa? Eu vou ter que mostrar isso. Depois nós vamos para a 2 Reis, eu vou mostrar algumas coisas relacionadas a isso que eu estou falando para você. Tiago capítulo 2, no versículo 4, Tiago 2, 4, aleluia. Se você for aqui discorrer, ele vai mostrar justamente sobre
aqui ele fala sobre o tratamento que nós devemos ter uns para com os outros. Ele vai falar sobre uma questão de ordem, ele vai falar sobre uma questão de condutas, de consequências. E aí ele começa aqui a discorrer sobre algumas ações nas quais o povo tem que praticar. E aqui Tiago ele vai nos alertar. Há um versículo aqui, eu creio que é o 17, que é muito conhecido, mas eu quero pegar esse contexto para que você entenda o que eu vou dizer para você, o que Deus está dizendo para você nessa noite. Não fizeste, versículo 4, distinção entre vós mesmos e não vos tornastes juízes, tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, venha a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. E aí ele diz no versículo 14, olha que coisa linda, meus irmãos, eita meu Deus do céu, você gosta de ler Tiago, irmão? É um acocho grande. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tem obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Eita Jesus. Pastor, eu tenho fé, e as suas obras, e as suas ações são correspondentes à sua fé? Aleluia, está ficando quieto. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Se um irmão ou uma irmã estiver carecido de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Aleluia. É forte. Tira até a respiração. Aleluia. Não adianta você dizer que é cheio do Espírito. Não adianta você dizer que é da fé, se você não tiver uma ação correspondente a essa fé. Tiago está falando justamente isso. O que ele está dizendo? A fé sem obras, ela é morta. Mas o que nós podemos aprender com esse texto? Que as ações que nós fazemos, ela traz maturidade à fé. Oh, aleluia! Se você tem fé e faz obras, tem ação sobre a sua fé, conforme você age sobre a fé, você vai desenvolver uma maturidade. Que maturidade? De que aquilo que você crê, aquilo que você fala e aquilo que você faz, acontece e retorna para você. Meu Deus do céu!
É uma maturidade tão grande que as pessoas dizem, mas você está fazendo isso para aquela pessoa que sempre fez isso, fez aquilo outro contra você. Você vai entender que a tua fé, baseado junto com a tua ação, a colheita não vem por quem você está fazendo, mas vem de Deus, que lá do céu, Ele olhe e assiste tudo por você. Oh, aleluia! Glória a Deus! Então papai só está olhando. Ele está vendo o que você crê, Ele está vendo a tua ação, e a recompensa vem do Senhor. Oh, aleluia! A fé sem obras, ela é morta. Aleluia! Aleluia! Meu Deus do céu! Glória, glória, glória a Deus. Deixa eu beber um pouco d'água. Vamos esticar a leitura um pouco. Aleluia. Mas alguém, versículo 18, dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Aleluia. Oh, aleluia. Até o diabo sabe quem é Deus. Eita. Oh, Espírito Santo, que coisa linda. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o seu próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça e foi chamado o quê? Amigo? Meu Deus do céu! Glória a Deus! Aleluia! A fé e ação, fé e ação, fé e ação. É Deus falando e você agindo. É Deus falando e você agindo. É Deus falando e você agindo, meu irmão. Oh, aleluia! Versículo 24. Meu Deus do céu. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Aleluia. Quer dizer, e não por fé somente. A fé justifica, mas não é só a fé, meu Deus do céu. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. O que ele está dizendo com tudo isso, vou resumir para você. Assim como você ter fé e não ter ação, você não vai para lugar nenhum. Aleluia. Pronto, podemos encerrar o culto. Aleluia. Aleluia. Justificados pela fé, somos justificados pela fé. Aleluia. Justificados pela fé e ações correspondentes. Como é que eu mostro justiça de Deus? Com as minhas ações. Aleluia. Alguém já falou isso a teu respeito? Rapaz, eu gosto de negociar com aquela pessoa, eu gosto de comprar com aquela pessoa, eu gosto de fazer negócio com aquela pessoa, porque ela é justa. Ela é justa. Ela é uma pessoa justa, ela é uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta. Rapaz, olha, pensa numa pessoa que fala e cumpre. O que é isso? É a sua ação correspondente à fé que você vive. Aleluia. Muitos que se dizem homens e mulheres de Deus, na verdade só tem um título. Porque quando você é um homem, uma mulher de Deus, a sua ação é correspondente. Meu Deus do céu. Eu acho que eu vou escrever Tiago. Vou continuar escrevendo Tiago. Eu vou para o capítulo 6, Tiago. Termina no 5, mas eu vou continuar o 6. Não é só dizer que é. Você tem que mostrar. Não é só dizer que vai para a igreja. Não é só dizer que tem uma Bíblia debaixo do braço. Não é só dizer que você agora tem fé. É corresponder. É mostrar.
a sua ação é correspondente à sua crença. Aleluia. Aleluia. Olha aqueles homens fanáticos lá nesses países, né, no Oriente Médio, aquele pessoal, aqueles homens bomba. Eles têm tanta fé naquilo que eles estão crendo, que eles agem de acordo com o que eles creem. Quando um deles é convidado para ser um homem bomba, explodir e matar pessoas, e ele vai se encontrar lá com Deus dele, e ele tem isso, para ele é uma alegria, ele saber que vai morrer em prol de algo que ele crê. É uma alegria tão grande, eles ficam felizes, porque ele vai ter uma ação correspondente àquilo que ele crê, e essa ação vai custar a vida dele. Mas a fé que ele declara é que ele vai se encontrar com esses deuses cheios de virgens. E ele crê tanto nisso, que ele não só morre, mas ele mata por causa disso. Aleluia! Que fé e que ação! Aleluia! Glória, glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Diga-se comigo: confissão de fé não produz resultado algum sem ações correspondentes. Aleluia. Pastor, eu estou confessando. Pastor, eu confesso, eu estou ganhando do Louro José. Eu acordo, pastor, já confessando. Mas se a sua ação não é correspondente, não vai produzir resultado. Aleluia. Com muito carinho, levanta esse teu dedo. Dedo seu de profeta, de profetisa. Tu achou que eu não ia fazer isso? Eu faço. Faz, tu está em casa, tu está até sem máscara. Tu nem precisa de máscara. Está aí agora. E se ele estiver comendo esse prato de cuscuz na hora do culto, pede um tempinho para ele agora. Aleluia. Eita, parece que eu entrei dentro da casa aí, né, irmã? Aleluia. Pega esse dedinho de profeta, de profetisa, com muito carinho. Ponha no rosto, né, com muito carinho, para tu não levar uma bufetada. Coloca assim, diga assim: de uma vez por todas, aprenda que a oração não substitui obediência. Tem que orar e tem que obedecer. Tem que crer e tem que agir. Senão, vai continuar na mesma situação. Aleluia. Essa era a hora que todo mundo aqui... Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. As horas voam. Vai para Lucas, deixa eu te dar um exemplo de fé e ação. Lucas capítulo 5. Eu não vou ler todo, eu só vou dar uma pincelada. E você anota, depois lê, porque o horário está avançando. Mas Lucas capítulo 5, deixa eu lhe dar esse exemplo. No versículo 17, aqui vai falar sobre a cura de um paralítico, né, sobre a deficiência física que ele tinha. E aí vem os seus 4 amigos. Amém? Vamos dar uma lida bem breve aqui, para que eu possa mostrar para você fé e ação. Ora, versículo 17 de Lucas capítulo 5. Ora, aconteceu que, num daqueles dias, estava ele ensinando, e achando-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Meu Deus, e o poder do Senhor estava com ele para, quer dizer, finalidade. Para que o poder de Deus estava com Jesus? Para curar. Oh, aleluia. Se era para curar, então tinha que ter enfermo. Porque Deus não vai dar uma unção se não tiver propósito. Aleluia. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado ou telhado, como você queira, o desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio,
diante de Jesus. Olha que coisa interessante. Tiraram o telhado, o eirado, e desceram, solta na corda. Pensa no trabalho de subir com o homem, acamado. Ele sobe, coloca ele lá em cima, destelha, arreia o homem. Versículo 20. Vendo-lhes o quê? A fé. Então é possível ver fé. Quando é que você vê, ou quando é que você sabe que alguém está crendo? Quando ela está agindo a pessoa. Jesus, vendo-lhes a fé, porque ele estava com poder para quê? Para curar. Então ele vendo a fé, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e os fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes, olha que coisa interessante, eles arrasavam, eles estavam na mente deles: quem é esse? Eles só pensando, e Jesus com poder para curar. Eita, meu Deus do céu. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas, para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, aleluia, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente, meu Deus do céu, eu fico pensando, irmãos, 4 amigos loucos, que sobe com o homem na maca. Esse homem poderia nem ter fé, mas Jesus, vendo a fé dos homens, falou assim: não, esse aí vai por tabela. Aleluia. O paralítico nem poderia ter fé, mas o poder, o dom de cura estava em operação naquele momento. O dom de cura não depende, querido, da tua fé. O dom de cura é algo perfeito que vem de Deus. Você crê para a cura na tua vida, mas no ambiente onde o dom está operando, até aquele que não crê recebe um milagre. Por quê? Por causa do dom. O dom é algo perfeito. Aleluia. O dom é algo perfeito, vem de Deus. E quando ele está em operação, Deus, meu irmão, vai responder e corresponder fé. Aleluia, meu Deus do céu. Como Deus é bom. Como Deus é bom. Aleluia. Disse, e ele imediatamente, versículo 25, se levantou diante deles e, tomando o leito que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. As coisas de Deus é assim, irmão. Um homem entra carregado e depois sai carregando. Eita, isso é profético, pega pelo Espírito. Aleluia. Pode ter coisas que estão te arrastando, mas hoje você não vai ser mais conduzido pelas coisas, pelas circunstâncias, mas é você que vai determinar, é você que vai puxar, é você que vai agir de acordo com a tua fé. Você não vai andar mais baseando a tua fé em homens, baseando em experiências de homens, experiências de mulheres. Cada um tem sua experiência, mas você vai andar com a sua fé e agindo sobre a tua fé, e você vai ter grandes resultados em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. 4 homens trazendo um paralítico. E Jesus fez o quê? Ele viu a fé por causa das ações. Aleluia. Quem crê age. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos para Marcos. Marcos é uma passagem muito conhecida. Muito conhecida. Mateus, perdão. Mateus 7. Vai falar justamente. Aleluia. Aleluia. Mateus 7, no versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e a pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha, e caiu a chuva,
transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada onde? Sobre a... Aleluia. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O que Mateus, o evangelista aqui, Mateus, ele está dizendo: existe um que ouve e age. Existe um que ouve e edifica. Existe um que ouve a palavra e edifica, quer dizer, age. E existe aquele que ouve e não age. Fé é uma ação correspondente à palavra. Aí o que ele está dizendo? Todo aquele que ouve as minhas palavras e pratica, será comparado ao quê? A alguém que ouviu e edificou, agiu de acordo com a palavra, porque guardou. Aquele, porém, que ouve e não guarda, esse vai tomar decisões, mas não correspondente ao que ele ouviu. Por quê? Porque ele não guardou. E se ele não guardou, ele vai agir pelo que ele está vendo os outros fazer. Nem toda receita de bolo é igual para todo mundo. Aleluia. Eu posso fazer um bolo de laranja, você pode fazer um bolo de laranja, a gente pode ter aqui 50 pessoas fazer bolo de laranja, 50 bolos. Te garanto. Pode até todo mundo dizer, mas é bolo de laranja. Mas sempre vai haver um toque especial. Tem um que vai ralar a casquinha em cima. Eita. Tem um que vai furar ele todinho, vai pegar o suco da laranja e jogar em cima. Eita. Aí, a senhora já tá pensando até no cafezinho preto. Com bolinho de laranja. Eita. Fala, Deus, tá chegando perto já. Falta pouco, a gente já vai comer. Aleluia. Bolo de laranja. Por que eu falei bolo de laranja? É porque é o bolo que Edilene mais gosta. É de laranja. Aleluia. Glória a Deus. Então, ouviu a palavra e agiu. E o que ele agiu? A casa foi construída numa rocha. Ouvir a palavra de Deus e não agir, você vai cair. Silêncio geral. Aquele que ouve a palavra e não age de acordo com a palavra, cai. Obrigado pelo aleluia. 2, aleluia. 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 Nem ouse mudar de canal, porque tu está na internet. Não vai funcionar. O canal CH aí, ó. CH muda. Aleluia. Tem que agir, a sua ação tem que ser correspondente. Eu ia falar de Marcos, da mulher do fluxo de sangue, mas já é uma passagem bem conhecida. Deixa eu vir aqui, vem para 2 Reis. Tem 2 Reis na tua Bíblia? 2 Reis, eu vou te dar uma grande revelação, está depois de 1 Reis. Se é segunda, é porque tem o primeiro. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Eu amo essa passagem. Eliseu e Naamã, o leproso. É impressionante, né? Naamã, guerrilheiro, homem macho, mas é conhecido como leproso. Um homem conhecido, vencedor, homem que tinha exército, e este homem, na Bíblia está com registro, leproso. Você já parou para pensar que você vence tudo, mas se algo de ruim se sobressai na tua vida, você pode perder a sua identidade? Você pode ficar sendo lembrado, não por aquilo que você fez, aleluia, mas por quem você foi. Aleluia. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, amo essa passagem. Vamos ler um pouquinho. E só em ler você vai entender o que é fé e ação. Talvez você se identifique com Naamã nessa noite. Talvez você esteja no mesmo quadro que Naamã. Que quadro, pastor? Leproso? Não. Esquece a lepra. Não estou falando de doença. Eu estou falando no mesmo quadro de fé dele. Porque ele tinha fé,
correu atrás, mas quando teve que agir, ele questionou. Aleluia. Aleluia. E não adianta você ficar cantando aquele hino, Senhor, quebra o meu orgulho. Ele não vai quebrar teu orgulho. É você que tem que quebrar. Olha que coisa ilógica. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer. Então desce. E mergulhar nas águas do teu. Então por que não mergulhou? Aleluia. Quebrei agora a tua música, né, irmão? Tu estava chorando tanto ouvindo esse hino. Nada contra, irmão. Mas cuidado. Tem coisa, senão você vai ficar todo orgulhoso. Aquele que é orgulhoso, Deus não tem pacto com ele. Aleluia. O orgulho, ele antecede a soberba. Se você é orgulhoso, logo você é soberbo. E Deus não tem nada a ver com quem é soberbo e muito menos orgulhoso. Então não é Deus que quebra o teu orgulho, é você que tem que abrir mão desse orgulho. E se não abrir mão, Deus vai te pôr em algumas situações ou as suas decisões para que você quebre. Eita. Mas aí é Deus colocando, vai nessa. Fala, Eliseu. Eita, Jesus. Vamos lá. Naamã, 2 Reis 5:1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque ele, o Senhor, dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém, parece que desqualificou ele todinho. Rapaz, Deus deu vitória para ele, ele era o cara, mas bicho, leproso. Aleluia, lembrando que lepra nessa época não tinha cura. Lembrando que nessa época lepra, a pessoa ela ficava totalmente revestida com tecido e ela ficava isolada, porque era uma doença contagiosa. Como estou entendendo? Eu acredito que seja até hoje, deve ter outro nome, que já tem, mas aí não é a minha praia isso. A minha praia é saúde, enfermidade deixa para o diabo. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, eita, essa menina, eu fico pensando, o exército, a tropa está saindo da terra de Israel e leva alguém que é da terra de Israel. Essa pessoa que está indo cativa é justamente a pessoa que vai ser resposta para Naamã. Meu Deus do céu. Tem coisas, querido, que se você parar para analisar, meu Deus, coitada, levaram uma menina, coitada por quê? Se Deus estava com ela, se é através da vida dela que Deus vai mostrar o favor dele. Oh, Espírito Santo. Cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora, disse ela para a esposa de Naamã: tomaram meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Ó, uma menina falando uma grande verdade. E essa senhora, querido, sabendo de onde tirou a menina, porque tirou ela de Israel, meu Deus do céu. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Pega aí o que eu te falei lá naquela hora. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Quem foi que disse que mata e dá vida aí? Foi Deus ou foi o rei? Foi o rei, não foi Deus. Não é Deus falando, é o rei dizendo.
para você não colocar palavras na boca de Deus que não foi Deus que falou. Para você não dizer que, mas está aí, eu vi, está aí na Bíblia, mas é o rei, é o contexto do que o rei está falando. Aleluia. Para você não gerar doutrinas ou ensinamentos que vai fazer você agir fora daquilo que a tua fé declara. Ou você vive pela fé, crendo naquilo que você declara, ou irmão, me perdoe, você vai estar perdendo tempo falando que é crente. Aleluia. Aleluia. Parece forte, mas é isso que mesmo que Deus está falando para você e para mim. Aleluia. Acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para curá-lo de lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Aí o rei falou, eu não tenho como resolver essa bronca. Ele já quer romper comigo porque ele vai querer guerra. Todas as vezes que você age em fé, o diabo vai sempre lançar alguém para querer quebrar a tua comunhão com Deus. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou a casa, aleluia, de Eliseu. Aleluia, perdão, versículo 8. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, se a Bíblia está dizendo que Eliseu, homem de Deus, é porque ele tinha ação correspondente a isso. Aleluia. Se você for ver lá a mulher sulamita, o que ela trata, o homem de Deus, e porque ela recebe o homem de Deus, o profeta, o homem de Deus, ela recebe até aquilo que ela não estava querendo. Aleluia. Ela recebeu um filho. Aleluia. E esse mesmo filho que veio à morte, foi o próprio Eliseu que foi lá e trouxe de volta a vida. Depois ela recebe uma instrução para sair daquele lugar. 7 anos posterior, está lá o servo conversando, justamente, Geazi, salvo engano, conversando com o rei, falando justamente do caso. Chega justamente essa mulher sulamita com o seu filho, ele fala, olha, a pessoa que eu estou dizendo é essa. E ela pega, fala correspondente, tudo aquilo que ele falou, e o que o rei fala? Restitui os 7 anos e multiplica. Foi a palavra hoje de manhã. Qual era a chance disso acontecer? Pode fazer cálculo de hora, tu vai chegar em um cálculo quase impossível. Mas naquele exato momento, naquele exato tempo, foi exatamente a ação dela correspondendo ao que? A fé. Aleluia. Se você pegar pelo Espírito o que Deus está te dizendo esta noite, você vai sair, meu irmão, hoje, de posse de vitória deste culto. Você vai sair essa noite, não só crendo, mas agindo de acordo com o que você crê, e você vai ver o milagre de Deus acontecer na tua vida. Aleluia. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgasse as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que é profeta Israel. Cabra macho. Aleluia. Falou, conversa é essa? Conversa é essa? Manda ele vir para mim. Qual é a bronca dele? Não, a bronca dele é lepra. Ele falou, pois deixa comigo. Oh, Espírito Santo. Guerra é outra coisa, mãe. Guerra e espada é outra coisa, mas reino, coisa espiritual é comigo. Aleluia. A identidade, ele sabia quem ele era. Aleluia. Veio, pois, versículo 9, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai. Eliseu nem foi. Eu fico pensando nisso. Se fosse você e eu, hein? Cheio de lundum, nem veio me recepcionar. Eu aqui não quero conversa, eu vou me embora. Eita. Senhor, quebra o meu orgulho. Fala, Deus. Como é assim? Eu vim na porta da casa. Ele nem me recebe, me manda um mensageiro. E olha o que ele mandou o mensageiro me dizer. Naamã, porém, então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Instrução. Se é uma instrução, tem que ter uma ação. Aleluia. Naamã, porém, muito se indignou,
E se foi dizendo, pensava eu que ele sairia ter comigo, pôr-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor. O que Naamã queria? Um teatro. Ó Senhor, Deus do céu, da terra, Deus, que me deu todo. Não. Naamã queria um espetáculo, um show. A instrução de Eliseu, que foi um homem de Deus, a instrução foi bem simples. Vai no Jordão e dá 7 mergulhos, 7 flecheiros e resolve a parada. E você pode estar olhando e falando assim, pastor, é porque tem muitas instruções que Deus dá, que é muito simples. As coisas de Deus são complexas. As coisas de Deus são complicadas. As coisas de Deus exigem de mim. Não, as coisas de Deus é simples. Às vezes Deus vai falar para você, 7 mergulhos. Em um caso, Jesus dá uma cuspida, faz um lodo, passou no olho e falou assim, vai se lavar. Você percebe que todo milagre antecede uma instrução? Aquele cego não foi curado quando Jesus tocou. Ele foi curado quando ele foi se lavar. Se não fosse se lavar, não teria sido curado. Aleluia. Aleluia. Ele fala, a tua fé te salvou. Outro ele diz, não peques mais. Outro, ele dá uma cuspida e faz um lodo e passa no olho. Outro, vem a viúva e fala assim, não chores mais, o menino só dorme, acorda. O agir de Deus, meu irmão, é simples. O que nós precisamos é crer. Nem todo lugar que Deus vai mandar você dar mergulho, vai ter uma aparência bonita. Existem alguns lugares que você vai descer, justamente para você entender que não é na tua força, não é na tua habilidade, não é na tua condição, não é no que você tem, não é no que você é, no que você foi. É justamente para você entender que você depende de Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Meu Deus do céu, vai até meia-noite o culto hoje. Aleluia. Aleluia. Pensava que ele sairia ter comigo, pôr-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Aleluia. Porque ele está mandando eu mergulhar no canal do Arruda? Por que ele está mandando eu mergulhar no rio Passarinho? Se eu tenho Porto de Galinha, se eu tenho Gaibu, se eu tenho um oásis lá do outro lado, ele está mandando eu mergulhar naquele lugar, porque o Jordão era considerado um rio imundo. Um rio imundo. Aleluia. Tem pessoas querendo receber de Deus, mas elas querem do jeito dela. Deixa eu te dizer, do jeito de Deus. Oh, aleluia. Eu estou pregando bem hoje. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Isso vale um bolo de laranja. Só os irmãos com fome aqui, que estão na equipe aqui. Aleluia. Não são porventura melhor? Não poderias eu lavar-me nele e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Vou embora. Quero não. Se não é do meu jeito, não vai. Eita, eu vou falar de novo. Falo ou não falo? Fala. Eu estou naquela igreja, ninguém fala comigo, ninguém liga para mim, ninguém fica sabendo. Vá te converter. Aleluia. O principal, o autor e consumador da nossa fé, ele nunca esqueceu da gente, irmão. Aleluia. O próprio profeta Isaías, ele dá uma possibilidade remota. Ele diz algo assim: pode uma mãe, ainda que amamenta seu filho, se esquecer? Ele falou: até pode, mas todavia eu não me esquecerei de ti. Louvado seja Deus. Irmão, a melhor coisa que tem é depender de Deus.
Salmo 118, versículo 8. Melhor é confiar no Senhor do que buscar refúgio nos homens. Melhor é confiar no Senhor do que confiar nos homens. Por que isso, pastor? Porque isso vai fazer com que a tua fé funcione. Aleluia. Oh, aleluia. Ponto. Vamos lá, continua agora. Então, se chegaram a ele os seus oficiais, versículo 13, e lhe disseram: irmão, tu tem que andar com pessoas que estimulem a tua fé. Você tem que andar com pessoas que, quando você estiver meio assim, capengando, a pessoa vai lá e dá um gás em você. Rapaz, vamos. E a confissão, meu irmão, nós estamos juntos nesse negócio. Você tem que ter alguém com você, não somente quando a sua conta estiver positiva. Porque quando tiver negativo, os amigos se selecionam sozinhos. Eita, foi forte, hein? Eu estou cheio de frases de efeito assim, né? Aleluia. Fica liso para tu ver. Aleluia. Tu vai ver só quantos vão estar lá carregando teu caixão. Aleluia. Isso é assim que o mundo pensa. Aleluia. Aleluia. Enquanto você paga a conta para todo mundo, você é Deus na terra. Fica liso para tu ver. E sabia que de vez em quando tu fica liso só para tu aprender a depender de Deus? Eu estou falando com um punhado de gente lisa agora. Aleluia! Glória a Deus! Então se chegaram a eles os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, eu imagino essa equipe de Naamã nordestina olhando e falando assim: painho, mas se o profeta, se o profeta houvesse dito, ou falado alguma coisa difícil para o senhor, homem, pelo amor de Deus, tu não faria? Quanto mais, já que apenas ele te disse: lava-te e ficará limpo. Painho, oxe, deixa de lundum, painho. Desce de frescura, homem. Mergulha nesse negócio. Oxe, mas que coisa. Chicó. Aleluia. Glória a Deus. Lava-te e ficarás limpo. Versículo 14. Prepare para dançar. O louvor pode subir e eu encerro com isso. Aleluia. É só para fazer o fundinho mesmo no final, entendeu? Isso, pode subir. Os meninos podem subir. É para os irmãos acharem que o culto está acabando. Aleluia. Então, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpa. Olha que coisa forte. A carne não só voltou, mas voltou como de uma criança. Se é Naamã um homem, a carne dele era para voltar como de um homem, mas a Bíblia diz que voltou como de uma criança. Isso mostra que o final das coisas para quem age de acordo com a fé vai ser melhor do que aquilo que você estava pretendendo no começo. O que Deus tem para você não é aquela pele velha, enrugada que já tinha, mas é a pele nova. É o novo. Aquilo que você está crendo, se você agir, pode ter certeza que no final Deus vai te surpreender. Ele vai te... Você está esperando algo, mas Deus tem o melhor para você. Você está declarando algo, mas Deus ele vai surpreender. Imagine eu e você, já com essas cãs brancas toda, essa cabeleira toda branca, alguns pezinhos de galinha e algumas marcas. E aí de repente, uma pele de criança. O que Deus está dizendo, o que eu tenho para você é novo. O que eu tenho para você é o melhor. Não desista da tua confissão. Não desista da meu Deus, oh Espírito Santo. Você está crendo.
Essa é a tua confissão. Haja, coloque ação na tua fé, haja de acordo. Eu sei que o cenário não é favorável, para Naamã também não foi, mas ele deu um jeito, ele procurou algo, e as pessoas que estavam com ele falaram para ele: faça o que o profeta está dizendo. Aquele paralítico tinha 4 pessoas, e esses 4 amigos tiveram tanta fé, que agiram fazendo algo ao nosso ponto natural de ver, loucura. Por que era loucura? Porque esse homem poderia escorregar daquela maca, a corda não poderia ter amarrado ele bem, ele poderia cair, bater com a cabeça, ele poderia morrer, ele correu um sério risco, mas eles fizeram aquilo convicto, porque quando você está crendo, você não pensa em possibilidades de dar errado. Quem está crendo não fica pensando e se não dá certo. Quem está crendo não fica pensando no que vai acontecer amanhã. Quem está crendo chama a existência para hoje, age para hoje, porque fé é hoje, fé é agora, fé é nesse momento. Responda a tua fé, responda a sua fé. Oh Espírito Santo, canta lá, responda a sua fé, meu irmão. Responda a sua fé. Oh aleluia. Deus tem colocado alguns amigos doidos perto de você. Deus tem colocado algumas pessoas próximas a você, para dizer para você, ei, nós estamos juntos nessa pegada. Ei, não tenha medo não, vai funcionar, a tua fé vai funcionar. Você não vai ficar sem respostas. Há uma resposta de Deus para a tua vida. Há uma resposta. Haja nesse momento. Se posicione por dentro, se levante por dentro e faça um compromisso com Deus. Deus, a partir de hoje eu não vou ser mais aquela velha criatura, eu não vou ser mais aquela pessoa que crê no domingo à noite, mas na segunda-feira eu já estou derrotado. Não, você crê no domingo e na segunda-feira você continua crendo, na terça você continua crendo, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Até quando, pastor? Até que se manifeste. Até que se manifeste. Eu declaro sobre a tua vida, as ações correspondentes à tua fé vai funcionar. Eu declaro a boa mão de Deus. Eu declaro você recebendo resposta sobrenatural. Eu declaro Deus favorecendo você de tal maneira. Ei, não é que não funciona a tua confissão, você só não estava agindo, agora você vai agir. Esse é o momento de agir na tua fé. Se posicione, assuma o teu lugar, seja de fato aquela pessoa que não só fala, mas crê ao ponto de se mover naquilo que você fala, porque quem crê age correspondente àquilo que ele fala. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh,